Boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos. É com muita alegria que iniciamos o evento Energia Solar em Comunidades Vulneráveis, Solar Sustentabilidade para Todos, que é um projeto aqui em Curitiba. Eu sou uma mulher branca, de olhos verdes, cabelos castanhos lisos na altura do ombro. Estou com uma blusa preta. Meu nome é Adriane Nunes Ferreira, eu sou arquiteta e urbanista, estou como diretora do Instituto WeFor e sócia cooperada da Ambiens, onde eu estou à frente do projeto solar. E a gente tem muita satisfação de hoje ele estar fazendo parte desse evento, né, do circuito urbano, que está agora totalmente nesse ano, né, de maneira virtual, devido ao prolongamento da pandemia da Covid. E o objetivo, né, do evento Circuito Urbano, ele é dar visibilidade e apoio institucional a eventos organizados por diversos atores, né, em todo o país. É uma iniciativa do ONU Habitat, que é o programa das Nações Unidas para assentamentos humanos que atuam em prol do desenvolvimento urbano social, econômico e ambientalmente sustentável. O ONU Habitat ele participa ativamente, né, das agendas globais, da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que está estruturado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O tema do circuito urbano desse ano é Cidades na linha de frente da ação climática. E os eventos eles poderiam ser relacionados, né, em até uma das 4 linhas temáticas. A primeira, cidades sustentáveis e livres de carbono, que é o que o nosso está incluído, ou seria nas cidades inclusivas e justas, cidades saudáveis e cidades resilientes. Ainda em termos desses alinhamentos, a gente tem também, né, o atendimento ao ODS 11, que é de cidades e comunidades sustentáveis, o ODS 13, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, e o 7, que é assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível de energia para todas e todos. Ainda nessa linha, né, a gente tem o projeto, ele conversando com o Plano de Ação Climática de Curitiba, né, do município de Curitiba, que ele tem 4 pilares e a gente está atendendo 3 desses pilares. O primeiro é relacionado à neutralidade de carbono, o segundo, a ação climática inclusiva, e o terceiro, de governança climática. Muito bem. Agora eu vou dar boas-vindas aos nossos palestrantes, aos nossos colegas, né, que são aí os grandes responsáveis para que tudo aconteça dentro desse projeto, e vai ser muito bom ter essa conversa com todos hoje. Então, chamar para que cada um se apresente. Né, a gente tem a Juliana, a Raíssa, o Jânio, o Leander aqui com a gente hoje. Juliana, você quer se apresentar, começar? Então, meu nome é Juliana, né, Almendro Teixeira, sou coordenadora aqui da Ocupação 29 de Março e também vice-presidente da comunidade do Nascida. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, uma alegria muito grande estar nesse painel com pessoas tão importantes e que fazem um trabalho tão duro, né? Eu sou a Raíza, eu sou assessora de baixo carbono do ICLEI. O ICLEI é uma associação mundial, internacional, de cidades que estão comprometidas pela sustentabilidade. Então, eu caí aqui de paraquedas, né, nesse projeto desde março, e está sendo um prazer acompanhar. Bom, eu sou administradora, sou mestre em ciências ambientais e uma grande apoiadora de projetos e distribuição de tecnologias em comunidades vulneráveis. Um prazer conhecer a todos. Ok. Meu nome é Leander, eu sou engenheiro eletricista, mas sou responsável pela parte do desenvolvimento do dashboard do projeto, né, para divulgação de todos os dados das informações que foram coletadas pelos painéis. Então, sou responsável pela parte mais de TI do projeto, né.
Meu nome é Jânio Gabriel, eu sou diretor técnico e comercial da Ignex, que é a empresa que está executando, né, a parte de sistema fotovoltaico e das outras tecnologias envolvidas, né? Então, sistema de armazenamento em bateria, também ajudando na parte ali do aquecimento térmico, e os outros subsistemas, um pouco a parte da iluminação pública também, né, que a gente está viabilizando a de alimentar, né, junto com o sistema. Além disso, eu sou engenheiro eletricista, também sou professor do curso de Engenharia Elétrica da PUC, e é isso. Muito bem, obrigada, gente. Muito bom realmente estar com vocês, né? Não só aqui, mas no projeto também, né? Obviamente. Vou falar um pouquinho sobre o projeto, né? Do qual que é um panorama geral sobre ele, né? Para todo mundo já estar um pouco mais alinhado, né? Então, o projeto solar, o objetivo dele é a mitigação das mudanças climáticas, né? E aí a gente tem 4 pontos principais que a gente tem trabalhado, que é a redução de emissão, né, de gases de efeito estufa, a geração e consumo de uma energia limpa e renovável, a questão, né, de formulação de políticas públicas e engajamento de comunidades vulneráveis, né? Aqui a gente está falando, né, da comunidade 29 de março, que é ali no SIC, mas como que a gente vai atingir, trabalhar, né, esses quatro grandes objetivos? Então a gente está implantando um sistema de energia solar fotovoltaico, né, na 29, para resolver algumas questões. Uma delas, né, a primeira é de questão de iluminação pública, aquecimento, né, de água para o chuveiro do banheiro comunitário, e a terceira de ter uma fonte de energia estável para o centro comunitário também, onde funciona a biblioteca, né, da comunidade hoje. A gente está fazendo o levantamento de dados, né, em toda a comunidade. A gente já fez uma aplicação de enquetes, então estamos levantando qual que é o perfil socioeconômico dessa comunidade, assim como o consumo de energia. A partir disso a gente consegue entender um pouco melhor de quais são os impactos, né, desse projeto, e isso está sendo comparado também com os dados da plataforma da Google, né, da Environmental Insights Explorer, e a gente está desenvolvendo, né, está praticamente concluído um BI, e esses dados vão estar acessíveis aí muito em breve. O projeto solar Sustentabilidade para Todos, né, ele é executado pela Ambiens, Sociedade Cooperativa, financiado pelo Action Fund Brasil, que ele é operacionalizado pelo ICLEI América do Sul e pela Google.org. Então, acho que agora eu vou convidar um pouquinho, né, a Juliana, para contar para a gente, falar um pouquinho sobre a comunidade, né, 29 de março, qual que é a realidade deles, né, desde que ano que existe a comunidade, quantos moradores, onde ela está localizada em Curitiba. Ju, compartilha com a gente um pouco para todo mundo conhecer, né, um pouco mais da 29, ter noção do que é a comunidade 29 de março. Então, aqui começou, dia 28 de setembro de 2012, iniciou a primavera. Então, a primavera, ela sofria muitas ordens de despejos. Aí, dia 29 de março de 2015, entraram no terreno ao lado, com medo da ordem de despejo, e aqui acho que seria mais seguro, por ser uma área da prefeitura. Daí, quando todo mundo entrou, eles fizeram barraquinhos, um grudadinho no outro, né? Mora tudo em barraquinho grudado, o pessoal mora. Aqui é no bairro São Miguel, no SIC, é bem na divisa aqui com a Araucária. Isso. E Ju, conta pra gente, né, como que é a situação de serviços públicos na comunidade, de acesso à água, né, a questão mesmo da luz, que esse projeto trabalha um pouquinho, como que hoje funciona, né? Como que vocês fazem, como que são atendidos? Aqui, assim como foi feito tudo barraquinho um grudado no outro, né? Então a gente não tem pessoas que não tem fossa. A gente teve um trabalho de fossa séptica, mas não tem como encheu aquela fossa, às vezes não tem caminhão como que esgotar as fossas, né? A energia também, ela sustenta todas as comunidades aqui, e é muito ruim a energia, não funciona direito. A gente não pode ter as coisas assim, digamos, micro-ondas. A gente não pode ter aqui várias coisas, a gente não pode ter, né? E
Então, quando era esses barraquinhos tudo grudadinho, né, a gente sofreu um incêndio, né, onde aqui falam que agora a gente tem 220 casas, mas a gente calcula que foi umas 170, 180 casas que foram queimadas, mas são barraquinhos, uns grudados no outro, né, e daí bastante moradores abandonaram, acabando indo embora, ficaram com medo, né. Aí a gente, teto fez 17 casas quando incendiou, mas aí a gente voltou à estaca zero, assim, a gente, aqui foi em 29 de março de 2015, ela foi criada. Dia 7 de dezembro de 2018, ela foi incendiada. Então, a gente perdeu tudo, né? Até a minha casa foi queimada, a gente perdeu as roupas, perdemos tudo que tinha. E a gente construiu os banheiros comunitários com a ajuda de pessoas. Foi uma advogada que construiu o banheiro para a gente. Outras pessoas tiveram que dar a rede de água, né, para a gente fazer. Teve um projeto das fossas sépticas para a gente fazer também, para fazer. Só as fossas sépticas não deu muito certo, porque o terreno nosso, como tinha muitas fossas e foi aterrado essas fossas com as máquinas, então eu acho que a nossa terra não é muito boa para as fossas sépticas, né? Mas a gente conseguiu fazer, né? E as pessoas usam, até hoje ainda usam esses banheiros, ali o banheiro comunitário para tomar banho, tudo. Mas assim, a Coab, eles me chamaram para que vão regularizar. Só que eles só falaram que vão regularizar, mas não deram alguma notícia que vão ou não vão. Mas aqui, tudo que a gente faz é a gente mesmo que faz, e a gente mesmo que pede ajuda, e as pessoas ajudam. Até o prefeito fez uma caixa d'água, ele colocou aqui, ele veio inaugurar a caixa d'água. Eu chamei ele a questão da energia elétrica, porque a nossa energia elétrica, ela é muito ruim, muito ruim. A gente ganhou os computadores, a gente fez uma sede daí no tempo do incêndio, que foi uma sede que a Teto construiu, né? Eles construíram. Então, ali na sede, a gente conseguiu muitos livros, fizemos uma biblioteca. E a gente ganhou muitos computadores também, de pessoas que trabalhavam num banco, aí trouxe computadores. Mas ali não tem como usar, porque a energia nossa oscila, ela nunca chega a 110 nem 220. Ela não tem essa, assim, né? A gente, desde 2018, antes do incêndio, a gente já faz várias conferências, várias coisas, vários pedidos, a questão da energia, com o Ministério Público também, mas fica uma desculpa de um para o outro, que a culpa é de um, outro, culpa de outro. Aqui a gente foi colocar todo mundo frente a frente. Só a única coisa que é o difícil é a prefeitura. A prefeitura, ela nunca coloca assim ninguém para falar, tem só o Ministério Público, Defensoria Pública, presidente da Copel e tudo, mas nunca consegue, assim, diretamente com a pessoa falar assim, não, a gente vai... É muito difícil. O dia que o prefeito veio aqui, aí eu chamei ele lá dentro da sala, aí falei com ele sobre a questão da energia, falei, olha, a gente tem esses computadores, não dá para usar aqui, a gente queria ensinar, fazer currículo para as pessoas terem acesso à internet, poder fazer algo aqui dentro, mas não dá. No outro dia, ele disse que ia vir aqui colocar um poste de energia para a nossa sede. Daí teria uma taxa de custo, mas daí eu não aceitei, porque daí a taxa fica para quem? Daí eu tenho que pagar, né, e ficar responsável da energia. A gente luta muito aqui da questão da energia. Aqui numa comunidade de Dona Cida também, a gente vê no grupo, é uma briga muito, porque é muito difícil conseguir a fiação. A minha comunidade teve sorte que no tempo do incêndio foi arrecadado um dinheiro para a construção da casa e sobraram dinheiro. Aí elas perguntaram para mim qual seria o que eu mais queria que tivesse na comunidade. Eu falei a questão da energia elétrica, porque a gente queria tanto comprar uma geladeira e poder ter essa geladeira, né? As máquinas de lavar dura bem pouco aí, porque se ela não tem a energia certa que vai usando, ela acaba se desgastando, estraga a bomba d'água, estraga várias coisas. Então, não pode ter, sabe? Mas a questão da energia, não adianta. A gente comprou, deu 10 mil, aí compramos fio e os postes de energia, entre os postes era tudo grudado, os fios assim, passava na porta das casas de um, de outro.
e até era perigoso, né, de queimar, né, pegar um curto e acabar incendiando tudo aqui. Foi uma luta muito grande também para conseguir fazer esses fios, mudar a fiação, né? Tive que deixar a comunidade 2 dias sem luz. Aí todo mundo queria ficar bravo, né? Mas ainda bem que deu tudo certo, né? A gente conseguiu trocar a energia. Hoje não funciona, não é a questão da energia dos fios que a gente tem, é a questão do transformador, né? Porque o transformador não sustenta, não consegue abastecer aqui, não consegue mesmo. Então, quando a Adri falou para mim, né, desse projeto, eu gostei muito por causa da sede, né, que a gente podia fazer um trabalho ali na sede, né. Por exemplo, a gente não trocou a fiação ainda, né, lá dentro, assim, não está ainda pronto, né, onde a gente teve que fazer um trabalho ontem à noite na sede, e ela está escura. A luz não acende muito bem, então, daí a gente não enxergava, assim, né. Os banheiros, com o tempo, eles acabaram se acabando, estragando. São todo mundo, tem várias pessoas que usam esses banheiros. E não só a 29 de março, todas as comunidades, digamos. Às vezes um queima o chuveiro, não tem condição de comprar, e aí acaba vindo tomar banho aqui. Pessoas que moram na rua também tomam banho aqui. Pessoas que não gostam de tomar banho também. Daí a gente fala para ir tomar banho, né? Aí tem sabonete lá na sede, tem pasta, a gente guarda essas coisas de higiene, né? Para eles tomar banho. E quando a Adri falou, eu gostei muito por causa da sede, né? Porque a gente tem vários computadores e a gente queria fazer vários projetos ali dentro, fazer funcionar todos esses computadores. Quando eu mostrei para o prefeito, ele sensibilizou até. Só que daí ele falou assim, vou mandar esse poste, e aí vira uma coisa que daí tá no meu nome e eu não consigo pagar, né? Aliás, nem vou ter como, né? Isso daí. Então, é por isso que a gente está esperando. Então, a gente tem internet. Só que a internet a gente não está usando ainda por causa da energia. Então, a gente está esperando fazer esse projeto. A gente já tem um rapaz que vai mexer com os computadores que a gente ganhou, que a gente tem, que não estão funcionando, vão desmontar, vai fazer funcionar, arrumar, ensinar as crianças a arrumar, e aí a gente vai ligar todos os computadores, aí ter acesso à internet, as pessoas fazer currículo lá dentro, usar. Então, para nós é muito importante esse projeto ser criado, né? E principalmente o caso da iluminação, né? Porque daí, se acabar a energia, a gente vai ter a energia ainda dos postes, né? Tá todo mundo ansioso aí para ver quando que vai chegar tudo isso. Isso tá aí, Ju. Maravilha. Vamos, né, finalizar esse projeto aí. Acho que a expectativa, a ansiedade tá grande, né? Tá alta. Todo mundo tá preocupado. Então, bom, vamos dar uma conversada então com o Jânio também para a gente ver como que, né, como estamos em termos de projeto. E aí depois a gente volta um pouquinho, Ju, e conversa um pouco mais. Mas, Jânio, você podia, né, compartilhar com a gente em relação à questão tecnológica também, né? Qual que foram as soluções adotadas para o projeto, o que a gente tem em termos de diferenciais mesmo, de avanços, né? Do que de tecnologia de ponta, e que estágio nós estamos, né? Aonde estamos e o que falta aí de conclusão em termos de projeto. Bom, em termos de tecnologia que a gente está utilizando ali na comunidade 29 de março, nós temos algumas, né? E a ideia, no caso da energia solar em específico, é a gente utilizar aquilo que cada tecnologia é boa, vamos supor. Por exemplo, nós temos 2 tipos de painéis solares, né? Um é um painel para aquecimento de água, específico para isso. Esse painel a gente chama de tecnologia de tubo a vácuo, onde cada painel ele tem uma eficiência aí em torno de 70% na conversão de energia térmica que recebe do sol, para poder passar isso para a água, para o aquecimento da água. Essa água é armazenada num boiler, né? Esse boiler, a água ela pode chegar aí próximo a 100 graus até, né? Nos dias mais quentes, né? Que tiver disponibilidade
de sol, né? Então garante aí uma temperatura de água que você possa misturar com uma água fria e chegar num banho com uma qualidade muito boa, ali em torno de 38, 39 graus, 40. E foi projetado para atender pelo menos 10 banhos, né? Pensando em banhos de 5 a 10 minutos aí, né? Então, a capacidade é para garantir aí algo de qualidade, né? Então, além disso, a gente sabe dessa deficiência da questão da rede elétrica, né? E também sabe que se a gente fosse colocar um backup, né? Ou seja, um sistema auxiliar, né? Para poder esquentar água com gás, ia ser um outro problema, né? Porque daí quem que vai pagar esse gás, né? Todo mês para poder fazer esse backup. Então a gente resolveu utilizar um chuveiro elétrico, mas a ideia do chuveiro elétrico que a gente colocou, né, é um chuveiro elétrico inteligente. E o que ele faz? Vamos supor, se a água quente do boiler, ela acabou, ou eventualmente numa semana do inverno, por exemplo, eu não tive nem um dia de sol, que na verdade não precisa estar um dia quente, né, basta ter sol que o painel de tubo a vácuo, ele vai conseguir converter essa energia do sol em calor e transferir para a água, né? É óbvio que num dia quente essa conversão ainda ela é melhor, né? Mas o chuveiro elétrico ele vai esquentar a água caso a água dentro do boiler não esteja quente. Né, então não vai deixar de prover um banho quentinho para quem está ali, né? Além disso, né, geralmente sistemas com aquecimento de água assim, com boiler, né, com painel solar, toda aquela água que está no cano, né, na saída do boiler até o chuveiro, ela tá fria, ela não tá circulando, né? Então você tem que abrir o chuveiro e esperar essa água sair para que você daí misture, né, a água quente com a água fria para chegar na temperatura legal do banho, né? E como a gente tem essa crise hídrica, né, por exemplo, e a água ela é um recurso muito, 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 muito e cada vez mais, né, importante, o chuveiro que a gente colocou que é um chuveiro híbrido, ele tem a capacidade de esquentar essa água que está fria no cano até que a água quente chegue, né? E aí ele automaticamente reduz, né, a potência elétrica conforme a água quente vai chegando, e aí depois que a água quente já está, né, no chuveiro, já está chegando quente no chuveiro, ele não usa mais energia elétrica para isso. Tem outro sistema, né? Então, findado aí a parte do aquecimento da água, né? Aquecimento térmico, a gente tem a parte da geração fotovoltaica, né? Da energia solar fotovoltaica para geração de energia elétrica. E aí, o pessoal deve questionar assim, puxa, mas por que não foi utilizado o painel fotovoltaico apenas, né? Para gerar eletricidade para tocar um chuveiro? Por que colocaram um boiler e painel solar de aquecimento também? É porque para fazer, né, o aquecimento de água, né, então assim, por exemplo, a água geralmente chega no cano ali uns 10 graus, né, uma condição normal, para a gente poder aquecer até uns 38 graus para ter um banho legal, né, isso instantaneamente, então gasta muita energia, né, então por isso que quando o pessoal fala que chuveiro é um vilão, né, nas nossas casas, em relação ao consumo de energia, é porque ele gasta muita energia para poder aquecer a água de forma instantânea, né? E o que o painel solar térmico faz, né, ele aquece a água que está ali no boiler ao longo do dia, né, mas ele aquece devagarzinho, ele vai esquentando, né? Então, a gente usa o solar térmico, né, o painel de aquecimento, porque para aquecer a água ele é extremamente eficiente, e aí eu já coloco essa água quente num chuveiro elétrico, e o chuveiro elétrico ele só tem o trabalho de compensar aquilo que o sistema térmico não consegue, né? Então, assim, ao invés de eu ter que esquentar água em uma situação, né, de 10 para 38 graus, a água já vai chegar ali, vamos supor, no dia de inverno, já vai chegar em 20, 25, 30 graus, né? Vamos supor, no pior dos casos, né? Então, ele só vai usar pouca energia para poder chegar na temperatura de banho. Então, aí fica um sistema bem eficiente, né? Em termos energéticos. E o painel fotovoltaico, além de dar esse backup para o chuveiro, né? Lógico, né? Ele tem a utilidade também de armazenar essa energia num banco de baterias. Então, foi colocado 2 sistemas daí fotovoltaicos. Tá? Um deles é para armazenar energia nas baterias, e aí essa energia das baterias tanto vai servir para manter a comunidade com luz, né, com energia para os computadores e internet, como também vai servir para fazer a iluminação
pública, né, pelo menos em um determinado horário, né, e mesmo se a rede da Copel venha a falhar, porque o transformador não aguentou, porque deu algum outro tipo de problema, então pelo menos por um período ali o pessoal vai ter energia na comunidade apenas, né, como é um ponto de apoio para todo mundo, né, e iluminação nas ruas, pelo menos nas ruas principais da comunidade, e isso dá pelo menos segurança, né, e possibilidade para que as pessoas saiam de suas residências em segurança e sigam até o ponto central, né, da comunidade para ter apoio. A outra parte do sistema fotovoltaico, ele não é para armazenamento em bateria, né, daí ele seria para injetar energia direto na rede da Copel. E qual que seria a finalidade de injetar essa energia na rede da Copel? Como vocês utilizam, né, uma conexão que não tem medidor de energia, né, essa energia está sendo consumida da concessionária e não está sendo faturada, né? Então a ideia desse sistema que vai ficar injetando na Copel é compensar uma parte dessa energia que a comunidade usa, né, para a Copel. Então assim, mesmo, né, a Copel não provendo uma energia de qualidade, a gente ainda vai acabar devolvendo ali, né, alguns quilowatt-hora para a Copel, para ser justo, né? Vocês estão na comunidade, vocês estão ali utilizando, né, uma parte da energia, então vocês estão devolvendo também. Agora a gente vai analisar, né, em detrimento dessa situação também, né, da concessionária e dos demais órgãos públicos aí que não conseguem viabilizar uma conexão de qualidade, se eventualmente a gente não fica totalmente fora da rede da concessionária, né? E aí, lógico, né, a gente vai ter que trocar esse inversor que gera créditos para a Copel e colocar mais um sistema com bateria. E, de certa forma, é ótimo porque vocês ficam daí totalmente independentes da concessionária, né? E aí conseguem manter um chuveiro também, né? Enfim, uma ou outra carga maior, pelo menos no centro de apoio, para poder servir a comunidade como um todo. Só algo para complementar, né? Em termos da iluminação pública, são muitos pontos, são mais de 30 pontos, né, que a gente está colocando ali, e são umas luminárias LED de alta eficiência e, além de utilizar essas lâmpadas, né, com alta eficiência, baixo consumo de energia, no caso, a gente está colocando um sisteminha ali que das 6 da tarde até meia-noite, ele vai ficar 100%, né, a intensidade da luz ligada, que é o momento que todo mundo está em trânsito, né, está se deslocando ali dentro da comunidade, né, então ainda é um período de atividade da comunidade, e aí no horário após meia-noite, né, as luminárias LED elas vão trabalhar com uma intensidade menor, vai manter ainda um certo nível de luz para que a gente consiga, né, o pessoal consiga se deslocar, mas menos, né, no caso, né, uma quantidade menor, e com isso eu consigo poupar energia nas baterias, né, então essa é uma das vantagens do sistema que a gente está colocando ali. Então veja que é um sistema dotado de várias tecnologias de uso da energia solar, então ele é inovador por conta disso. As cargas, ou seja, os equipamentos elétricos, né, que vão fazer uso dessa energia, a gente pensou de uma forma para que ele seja utilizado da forma mais eficiente possível, né, porque a energia armazenada nas baterias, a bateria também é caro, então a gente tem um certo valor também essa energia, né, então a gente tem que usar de forma racional, porque senão não vai ter para todo mundo, né, então a ideia é que a gente consiga armazenar essa energia e usar ela de forma mais consciente para que numa situação atípica que não tem a rede da Copel, fique ali o máximo de tempo ligado, né, que puder, né. Então, é isso, né, vamos ver se a gente consegue realmente findar e cumprir com todos os objetivos aí, a gente já tem parte do sistema em funcionamento ou em teste, né, e a gente acredita que logo já vai estar tudo 100%. Então, tecnicamente, tudo é possível, a gente consegue viabilizar, sim. Então, a gente vai cumprir os objetivos, com certeza. Obrigada. Obrigada pelos esclarecimentos, né, pela aula aí. E eu acho que uma coisa a ser colocada também, acho que valorizada da questão do projeto, é dessa questão, né, da possibilidade de que, se a gente tiver essa unidade consumidora, essa questão solucionada, ele vai seguir. Se não tiver, a gente também tem uma alternativa, né, que também é muito interessante para a sequência desse projeto. Então, eu acho que ele vai acontecer e imagino que isso deva também acontecer em outros projetos
projetos em outras comunidades, e a gente inclusive fica aberto, né, para conversar, discutir com quem tiver interesse aí mais sobre isso, porque eu acho que a gente já percorreu um caminhozinho e podemos trocar, né, algumas experiências também. Bom, a partir desse ponto, né, que a gente, quando chegar esse momento tão desejado de todo o projeto implantado, energia sendo produzida, aí a gente já entra com a parte de TI, aí com o Leander, né, para falar um pouquinho pra gente dessa questão de como que vai funcionar o nosso BI, nosso dashboard, né, como que isso está em relação à questão de dados, né, do projeto. Então, acho que mais ou menos da mesma maneira, né, talvez colocar um pouquinho do que foi essa solução também adotada, do que a gente tem trabalhado, quais são os diferenciais do projeto, qual o momento que a gente está, e daí talvez acho que dá para passar pelo próprio BI, né, e também falar um pouquinho da plataforma aí da Google, né, dessa comparação de dados também. Sou responsável ali, quando a Adriane me convidou, para a gente desenvolver a demonstração de todo o resultado do projeto, né? A coletar essas informações de geração de energia pelos painéis, o quanto que a gente tem de potencial, né, na região. A gente conseguir também extrair, né, com essa implementação dessas tecnologias que o Jânio colocou, qual que é o potencial para a gente replicar isso futuramente, né? Então, a gente vai pegar uma pequena amostra onde vai ser implantado o projeto, e ali, com isso, a gente tem uma base futuramente para replicar, mas com isso a gente pode coletar essas informações e saber trabalhar, saber ter uma ideia de como que isso pode ter escalabilidade, né? Primeiramente, a gente optou por começar a trabalhar com um banco de dados, né, para centralizar todas essas informações e todo o armazenamento desses dados coletados, né? Parte desses dados tem um cunho social, né, como eu já comentei, e eles vão ser coletados, né? Já teve uma primeira etapa, que é através de uma enquete para saber como que a comunidade está hoje em termos da forma como eles utilizam os recursos, as energias, né? Qual que é o comportamento social, né? Como são as famílias, né? A quantidade de moradores, a renda, a faixa etária, se a gente tem minorias, né, em termos de pessoas com deficiência, pessoas que estão empregadas, não, para a gente traçar, né, um perfil ali da comunidade. A outra parte são dados técnicos justamente pela implementação dos painéis solares, né, os painéis de aquecimento de água do chuveiro, do comunitário. Então, a gente faz um compilado de todos esses dados num banco de dados único, e aí a gente consegue ter essas diversas fontes, importar esses dados dessas diversas fontes, né, realizar as devidas adequações. Nesses dados eles vêm puramente, né, cru, então a gente tem que trabalhar com as grandezas desses dados, com a formatação deles, como que a gente consegue fazer a correlação, né, fazer o tratamento deles, validar se todos os dados que foram coletados estão coerentes, né? E aplicar ou formas, cálculos para extrair o que a gente precisa. Eu vou compartilhar minha tela, eu vou mostrar ambos o site do Google, tá? Do Environment Insights Explorer, e o nosso dashboard. Vou procurar aqui a cidade Curitiba. Aqui a gente tem algumas informações a respeito de Curitiba, o tamanho, né, em termos de quilômetro quadrado, a população, e a gente tem algumas variações, né, em termos de indicadores ambientais. Eu tenho aqui em termos de construções com emissão, a parte de transportes, aqui do lado esquerdo inferior, e no lado direito superior tem o que a gente vai comparar, que é o potencial solar dos telhados. É uma estimativa aqui do Google. Aqui tem uma opção Explore the Data, que é para a gente visualizar os dados que já foram coletados. Aqui ele mostra um mapa de Curitiba, e aqui a gente consegue ver um mapa de cor em relação ao potencial solar, né, dos telhados. Você vai ver que tem umas regiões que estão com umas manchinhas um pouquinho mais escuras. Essa região aqui é a região central da cidade, né? Então, por questão de prédios mais altos, a gente tem um sombreamento. Então, isso acaba diminuindo o potencial de geração de energia a determinadas horas do dia. Eu vou tentar localizar a comunidade, que ela está bem aqui, bem nessa região mais clarinha aqui, bem quase no limite aqui.
né, a gente vê que não tem tantos dados coletados dessa região. Do lado esquerdo aqui, a gente consegue ver algumas informações referentes a esse mapa aqui, do potencial solar dos telhados, né, uma estimativa aqui de potencial e redução de toneladas de CO2 por ano, de 542 mil toneladas de CO2 por ano. E isso equivale, né, então esse potencial de redução de CO2 equivale aí a 115 mil veículos trafegando nas estradas por um ano, uma plantação de árvores aqui, uma estimativa solar, o potencial de instalação desses painéis aqui, de megawatt-hora de corrente alternada por ano. Dessa aqui, qual que é o percentual desses telhados que pode ser aplicado, a quantidade de telhados. Aqui a gente tem um pouquinho mais de dados aqui em relação à face que essas casas estão, esse telhado, se ele está face sul, face norte, oeste, e aqui a gente pode explorar um pouquinho mais. Cada lado desses indicadores, a gente tem aqui a metodologia que foi utilizada. Então, o que nada mais a gente vai fazer é tentar replicar essas mesmas metodologias para os dados que a gente coletar, para a gente ter a mesma grandeza e depois poder comparar com o dado que a gente coletou. Eu vou entrar agora no nosso dashboard aqui, que está em desenvolvimento ainda. Vou dar início à demonstração da última versão do protótipo desenvolvido para o projeto solar. Inicialmente foi pensado em 6 páginas, em cada página contendo informações relativas às áreas de aplicação do projeto e dados sociais. O layout das páginas do dashboard possui o filtro aqui dos dados na parte superior. Cada cor de filtro está relacionado com algum indicador ou gráfico dentro da área do dashboard. Do lado direito, vão ter algumas informações, alguns links para áreas específicas. No caso dessa página aqui, a gente tem imagens do projeto, um mapa aqui da região. Existe uma navegação inferior aqui pelas páginas e há a possibilidade de a gente navegar em full screen. Na página inicial, que a gente tem algumas informações de redução de emissão de gases de efeito estufa. Temos alguns dados da ferramenta do Google Environmental Site Explorer, que a gente pretende confrontar os dados que foram coletados pelo projeto e validar com os dados que o Google disponibiliza, que são os dados do projeto solar. Na página 2, a gente tem já alguns dados levantados pela primeira enquete que foi realizada na comunidade. Temos algumas informações que foram coletadas: sexo, raça, cor, pessoas que possuem alguma deficiência. Temos nacionalidade para ver a questão de quantas pessoas estrangeiras moram na comunidade. Aqui tem um gráfico faixa etária, divisão de sexo feminino, masculino e idade. A renda familiar, algo interessante de mencionar, pode fazer algumas ligações interessantes com esses dados. Por exemplo, se eu clicar na dimensão feminino do gráfico de pizza, eu estou selecionando para todos os outros gráficos a quantidade, essas mesmas filtragens, porém, esses outros gráficos aqui estão em relação somente a essa amostra do sexo feminino. Então a gente consegue verificar que alguns dados aqui eles se alteram, né? Então aqui na faixa etária que a gente tinha as duas informações, tanto de sexo feminino e masculino, agora a gente só tem em relação ao sexo feminino. A gente vai ter mais de uma enquete, uma inicial, uma durante a implementação do projeto e mais uma no final do projeto. E a ideia é a gente comparar esses dados entre esses períodos que foram coletados. Então a gente vai poder escolher a data da enquete e visualizar esses dados em relação a essa data da enquete. Indo para a página 3, aqui vai ser referente à produção de energia fotovoltaica. O que a gente teve de produção efetiva, de produção excedente, o quanto que a gente conseguiu gerar de energia, colocar de volta na rede da Copel, a estimativa de consumo médio mensal das residências, a estimativa de capacidade do sistema fotovoltaico, de atender as moradias ali. Aqui embaixo a gente vai ter algumas informações meteorológicas ali para verificar se dias com condições mais nebulosas aí influenciam nessa geração. Indo para a página 4, nós temos quase as mesmas informações da página 2, porém em relação aos usuários que utilizam o chuveiro comunitário. Então, a nossa amostra, diferente da página 2, que nós tínhamos todos os moradores aqui,
nós só estamos falando dos usuários que utilizam o chuveiro comunitário. Então, os dados que são mostrados nesses gráficos aqui. A quinta página é referente à parte de iluminação pública. Aqui a gente vai avaliar em termos de consumo potencial, consumo efetivo, intensidade de iluminação e comparar alguns períodos aqui que foram coletados. Na página 6, nós temos alguns dados referentes à enquete, dividido em 3 partes, né? A primeira aqui, como as minorias foram impactadas. A segunda, qual o engajamento e consciência ambiental. A terceira, o nível de impacto do projeto. Nós temos um menu interno, a primeira parte desse dashboard. Como as minorias foram impactadas, a gente quer saber, né, por algum desses filtros, qual que é a sensação de segurança, né, de iluminação pública, e posso verificar como esses gráficos se comportam ou como essas informações elas, são relacionadas. Na segunda parte, nós temos aqui a parte de engajamento e consciência ambiental, se os moradores já ouviram falar em energia solar, se conhece as suas vantagens, se faria o uso dela. Na terceira parte aqui nós temos a parte de nível de impacto do projeto, se as pessoas têm a noção ou têm a sensação de que o projeto realmente está sendo algo útil para a comunidade. Basicamente, vai ter essas informações que a gente coletar, vai estar nesses gráficos, vai poder ter uma interação, a gente vai poder, né, ter uma ideia de cruzamento de alguns dados ali, bem interessante, que somente uma ferramenta de BI pode proporcionar. Então, por isso que a gente escolheu essa ferramenta. Então, bom, ótimo, acho que a gente pode... Obrigada, Leander, pela apresentação também, pela demonstração. Eu acho que a gente, né, essa questão de dados realmente é um projeto, uma questão muito sensível, né, ao projeto, né? Tem justamente para a gente pensar em possibilidades de como atuar, como isso de fato, né, impacta as pessoas e o meio ambiente, né, como um todo. Isso é uma das premissas, né, na verdade, desse edital. E eu acho que nessa linha, né, o ICLEI tem trabalhado bastante na questão de ação local pelo clima, né? Então, buscando aí projetos inovadores de impacto na mitigação de emissão de gases, né, do efeito estufa, e justamente nesse ponto, né, de dados públicos e abertos e dessa relação. Então, pedir para a Rai pegar agora dessa perspectiva aí, ICLEI e Google, né, olhando para o nosso projeto. E aí, meio desde o início, né, o que de certa maneira chamou a atenção, né, que quando a gente escreveu e ele foi selecionado, o que vocês veem como relevância mesmo, né, dessa iniciativa, não só, né, obviamente para 29, mas para a relação dos outros projetos e que vocês têm. Qual que é a expectativa de vocês também, né, em termos de resultados aí para esse projeto? Obrigada, Adri, obrigada pela sua pergunta. Antes, eu queria só explicar para todo mundo que está assistindo também o contexto desse edital e de onde surgiu essa ideia da gente trabalhar dessa junção de dados científicos, climáticos, né, que é uma questão tão importante hoje nesse mundo que a gente vive, ainda de muito negacionismo contra a questão climática, as mudanças climáticas, e, enfim, a ideia desse edital. Então, o Action Fund, que é o nome do edital do projeto, que é um nome em inglês chique para um fundo de ação, na verdade, surgiu de uma parceria do Google Philanthropics, né, da parte do braço filantrópico do Google, com o ICLEI. E faz um tempo já que o Google tem notado a relevância e a importância deles também atuarem com dados e a tecnologia que eles já têm, né, possível estenderem isso também para municípios para atuarem na questão climática. Então, uma meta que o Google colocou de realmente aportar, né, nos avanços mundiais de adaptação do clima, de tudo que tem acontecendo. E junto com essa parceria, discutir os avanços do Acordo de Paris, o que tem sido feito, como que todos os países estão se comprometendo para isso, a gente lançou ali para todos os governos que estavam presentes esse fundo de ação, que é um fundo de 4 milhões, né, globalmente, que o Google está financiando e o ICLEI está executando, destinado só para projetos que então olhem para a mitigação de gases de efeito estufa, projetos de adaptação que apresentem um potencial interessante de replicação, de impacto, né, como é o projeto de vocês, dentro de tudo que a gente já está falando aqui. Então, dentro aqui da América Latina, 2 países foram selecionados para receber esse fundo, que foi o México e o Brasil. E aqui no Brasil, o Leander mostrou ali para a gente um pouquinho a ferramenta que o Google tem, que é o Environmental Sites Explorer, né, que permite muitas cidades terem acesso ao potencial solar, de transporte, para justamente derivar esse tipo de projeto.
Aqui a gente já está com cerca de 260 cidades que têm acesso, está começando a migrar agora para cá, e eles estavam com essa ânsia de realmente testar a tecnologia aqui e entender o que poderia ser feito, né? Então, aqui no Brasil, eles apontaram para a gente algumas cidades que eles já tinham a tecnologia desenvolvida e que eles gostariam de ter uma parceria. Dentro disso, a gente abriu um chamado para essas cidades, a gente se aproximou delas, aqui, notadamente, Porto Alegre e Curitiba. E esse projeto está sendo implementado hoje, na 29 também, graças a uma parceria com a Prefeitura de Curitiba, que se demonstrou super interessada, abriu todas as portas possíveis para que esse financiamento chegasse até aqui, né? Então, dentre os projetos, posso falar que eles foram selecionados a dedo mesmo, assim. Então, aqui no Brasil, temos 4 só que recebem desse fundo. O Google, assim, está muito ansioso pelos resultados, também todos estamos, né, para ver como que a gente pode aplicar e levar para outras partes do mundo. Mas, notadamente, o solar, eu acho que o encanto dele, assim, primeiro, Adri, você sabe da qualidade do projeto que foi escrita, né, assim, vocês tiveram toda a preocupação de aliar isso ao plano local de ação climática que Curitiba já tem, entendeu que a cidade já estava fazendo, e como colocar todos os esforços de vocês alinhados a isso, que é super importante, que a gente tem que caminhar sempre junto nessa questão, né, climática. E, além disso, essa perspectiva que traz justamente de, além de atuar com mitigação, né, de ajudar a evitar que novas plantas de energia sejam construídas, novas usinas, assim, mostrar como existem soluções alternativas para essa questão de energia, ali um potencial muito legal, que é o benefício social que isso pode ter, né? Então, ao mesmo tempo que a gente atua com mitigação, a gente está falando de como levar essa tecnologia para lugares que, a priori, não conseguem recebê-los, assim, que é uma questão de justiça social, que a gente fala, justiça climática, assim, que é muito interessante. E, assim, eu posso falar que dos projetos do Action Fund do mundo, os nossos aqui do Brasil, de vocês, e um de Porto Alegre, que a gente pode falar um pouquinho mais ali, são os que trazem essa perspectiva. Então, acho que dos diferenciais do edital, esses são os que eu mais destacaria mesmo, Adri. E a relevância, né, que você perguntou, acho que para o Google justamente é entender, primeiro, vocês mostraram aí que mesmo com o Environmental Statistics Explorer, ele tem toda essa perspectiva da cidade, de como a distribuição, né, solar, do potencial e tudo que ele já traz, eles queriam entender como aprimorar essa tecnologia. Então, a gente está vendo que muitas vezes áreas informais não são incluídas, por exemplo, no Environmental Statistics Explorer, né, que eu acho que é uma grande perspectiva que o projeto traz. Além de relevância, eu posso falar mais como o ICLEI também, como uma rede de cidades que a gente é aqui na América do Sul, com mais de 80 cidades filiadas, como a gente consegue depois também levar esse projeto para a rede. E falar, olha que legal que a gente conseguiu fazer em Curitiba, com a Ambens, ali na 29, como que vocês podem aprender com isso, né? Eu acho que tem relevâncias muito, muito potentes o projeto de vocês, em geral. Eu acho que, né, que bom, a gente fica feliz, né, na verdade, de ouvir isso e saber realmente, né, que pode, a ideia, né, que é um primeiro projeto, que estamos nesse protótipo e que realmente a gente consiga efetivar isso, porque tem muitas áreas, né, que tem características semelhantes. E o que a gente entende realmente, né, que aí tem uma questão de justiça climática muito, muito grande, né? Então, essa questão de desigualdades, de como que isso pode ser trabalhado, e a gente trabalhando, né, dentro desse contexto da 29 de março, né, com todos os desafios que eles enfrentam todos os dias, a gente sabe que isso é possível trabalhar em qualquer outra área da cidade, né? Então, acho que é uma parte super interessante, e a gente está agora mais ou menos também num desafio, né, de encontrar, de certa maneira, algum arranjo, algumas possíveis parcerias no sentido de governança, né, desse projeto, porque é isso, a gente tem esse edital, ele tem um tempo específico, né, mas a intenção é que ele vá muito além disso, né. Então, acho que estamos nesse processo aqui interno dessa discussão, e queria ver, né, da tua experiência aí e junto ao ICLEI, como que vocês têm visto, né, essas questões e possibilidades de talvez parcerias, né, com universidades, com o poder público, como que isso tem acontecido?
Sim, Adi, acho que você tocou em um ponto bem chave, né, que é a governança climática, assim, como que a gente consegue manter projetos, políticas, uma ação conjunta para combater mudança climática, porque a gente sabe que ninguém sozinho vai conseguir chegar muito longe nesse aspecto, né? Então, acho que a palavra-chave, assim, é governança multinível, ou seja, tem que ter articulação entre muitos atores da sociedade, muitas pessoas que participam. A gente tem visto que a articulação, primeiro, né, da comunidade, que a Ju traz uma voz muito potente nesse aspecto aqui, muito, acho que exemplifica isso, de como a comunidade também entende que isso é útil no território, como que isso pode ser implementado, e depois como que eles podem fazer para se apropriar e para entender o projeto, porque nós aqui estamos nesse grupo implementando o projeto, mas, Ju, depois o projeto fica para vocês, né? O sistema fica com vocês, assim. Claro que a gente vai estar ainda no apoio, mas depois como que vocês vão dar continuidade para isso? Então, acho muito importante ter a presença muito forte, como a gente já tem aqui da Ju, da comunidade no projeto, né? Da prefeitura, a gente tem visto que é muito importante mantê-los por perto, para esse projeto que é um piloto, né, como que ele pode depois se permear nas políticas públicas, como que esse dashboard, esse resultado, tudo que a gente está fazendo aqui, depois pode retroalimentar o que a prefeitura tem de ação. Como você disse, né, Adri, assim, é um desafio muito complexo, tanto para as pessoas que estão do lado de cá, como a gente viu a Ju falando, como é às vezes complicado resolver um problema que é pequeno a princípio, né, mas do lado de lá da prefeitura, como fazer, por exemplo, Curitiba, assim, eu vi um dado de 2018 que tem mais de 400 comunidades de ocupação nessa mesma situação do que a Ju descreveu, como que eles podem também lidar com isso de um ponto de vista de política pública. Então, acho que é um ator muito chave de manter engajado e envolvido. E claro que a gente sempre sonha, a gente está falando de governos locais, mas se isso um dia vir uma política nacional, estadual, a gente intensifica muito mais ainda o alcance, né? Então, acho que se tem alguns atores chaves, mas é também fundamental manter por perto, por exemplo, na figura do Jânio, que a gente tem aqui, as pessoas que entendem da tecnologia e sabem como aplicá-la, né, como trazer a parte técnica, como adequá-las aos contextos sociais, a organizações da sociedade civil que sabem também traduzir isso para benefícios sociais. Enfim, eu acho que esses atores que a gente tem aqui no painel, somados à prefeitura, representam muito do que a gente vê como todo mundo necessário para estar na governança, né? Governança entendendo como tomada de decisão, como aspectos depois que vão ficar ali para a gestão do projeto. Eu acho que são os atores mais fundamentais que eu poderia citar. A gente tem conversado um pouquinho sobre essa questão do engajamento, envolvimento da comunidade, essa questão de apropriação mesmo, e até de tecnologia, né? Tem o pessoal da comunidade, como a Ju falou, ali é 29, mas do lado tem a Nova Primavera, então tem a Dona Cida, tem Tiradentes, né? E realmente tem uma possibilidade, teria, né, muito fácil de replicação desse modelo, né, dessa alternativa. E aí tem também os técnicos, né, das comunidades, as pessoas que são responsáveis ali dentro pela questão elétrica, né, a Ju já trouxe um rapaz para conversar comigo, enfim, tem o pessoal que passa, né, o que está acontecendo, como que isso funciona. Então a gente tem conversado, né, no sentido realmente de fazer uma conversa com eles, né, de, por exemplo, o Jânio ir lá, o Leander, apresentar essa questão tecnológica que está sendo colocada, de repente trabalhar com uma questão de capacitação para os moradores, e isso também ser uma questão que eles possam, né, de certa maneira, fazer parte da manutenção ali, mas também pensando em geração de renda, né, para eles, uma qualificação diferenciada. Ju, não sei se você lembra dessa nossa conversa, eu não lembro o nome daquele rapaz que estava conversando, que ia até arrumar os computadores. Você lembra disso? Você acha que funcionaria nesse sentido? Tem um rapaz que dá os computadores e montar junto com as crianças, ensinar como é que faz para desmontar e montar, e já fazendo o trabalho de colocar tudo para funcionar. Que a gente recebeu muita situação assim, de coisa assim, e eles estão parados ali, né? Ele disse que vai ajudar. E tem algumas pessoas, né, que trabalham com a parte elétrica aí na comunidade, né? Vocês têm um bom pessoal, né, de mão de obra aí.
Eu tenho um que é o principal atrás dele, mas às vezes ele não está aqui. Esse tempo ele estava em São Paulo. Daí esses dias eu tive que pegar um homem dentro do culto e chamar ele, porque tinha uma pessoa acamada e não tinha como deixar energia. Daí ele foi lá arrumar. Então, sempre quando estraga, já vem todo mundo correndo aqui, tem que correr achar alguém para mexer. O problema é que não é qualquer um. Não é qualquer um que sobe no poste lá para mexer. Eu acho que é bem essa parte de políticas públicas, né, também que envolve, né, do que pode, de certa maneira, essa experiência contribuir realmente, até a própria questão técnica, né, conversando com o Jânio aí, discutindo algumas possibilidades, eu tenho aprendido muito, na verdade, em relação a essa parte elétrica do projeto, né, mas de como algumas soluções também, né, elas são tão inovadoras que nem todas estão totalmente regulamentadas, né? Então, como isso também estimularia essa questão para a formulação de políticas públicas e atendimento de outras áreas, né, Jânio? A gente acredita que a tecnologia, na verdade, ela existe, né? Nós, engenheiros, temos como missão, na verdade, criar soluções para melhoria, né, da vida das pessoas, né? Então, não é algo que é feito focado ou específico para um público, né? Apesar de que, né, muitos engenheiros, né, todos assim vão trabalhar em empresas para, enfim, né, melhorar processos que vão acabar gerando lucro para poucas pessoas, né? Mas a tecnologia, ela tem que servir, ela é algo maior, né? Da mesma forma como o Google vislumbra, né, essa possibilidade, gera fundos para que as pessoas utilizem, né, as próprias ferramentas que o Google disponibiliza para auxiliar a aplicação de tecnologias que vão realmente ser úteis para pessoas, né? A gente, como engenheiro, eu como pessoa, como professor, acho que não faz sentido eu estar dentro da sala de aula ensinando os alunos, né, sobre as disciplinas, né, inerentes ao curso, ou trabalhando dentro lá da empresa onde eu estou e a gente deixar de olhar para a comunidade, deixar de olhar para a sociedade, né? Então, assim, eu tive a possibilidade, eu estudei em universidade pública, de certa forma, contribuintes, de forma geral, ajuda, né, a minha formação. Muitas pessoas que ajudam nessa formação provavelmente vão estar longe, né, da possibilidade de ter um acesso à universidade, né? Infelizmente, isso é uma realidade na nossa sociedade. Então, assim, acho que era nada mais justo que a devolutiva do que eu recebi, né, tenha esse fim. Então, não é algo que a gente faz por mero, assim, desejo de estar presente no projeto, porque o Google, porque a gente, lógico, está sendo contratado, né, também está sendo pago por isso, mas é uma razão a mais para que o projeto dê tudo certo, que a gente entregue mais de 100%, né, para que todos os problemas sejam resolvidos e que tudo, no final das contas, acabe culminando aí no bem-estar do pessoal ali da 29 de março, né, e que dê certo de uma forma sistemática, né, que daí a gente consiga replicar isso, né, e aí sim seria importante, assim, toda essa questão, né, que a gente está passando em relação ali à entrada de energia, né, de a gente poder ter um poste, enfim, eu acho que, assim, a gente consegue, de certa forma, pensar em outras possibilidades para, né, ter assim, uma outra visão e, de repente, o que a gente vai usar agora para resolver esse problema acabe sendo uma solução para todo mundo, né? Então, os desafios no decorrer do projeto acabam fazendo com que o projeto melhore, né, e a gente consiga aí, de repente, replicar para mais pessoas, mais comunidades, e atingir mais pessoas. Sim, eu queria só pegar um ganchinho no que o Jânio falou, porque eu concordo muito com isso. Eu acho que a gente esquece muitas vezes disso, né?
que as tecnologias, a própria energia, assim, a tecnologia per se, a energia per se não é nada, assim, a gente usa elas na sociedade para entregar serviços para as pessoas. Então, por exemplo, quando a Ju fala ali de trazer energia para a comunidade, o que está atrás disso, né? Para atender direitos fundamentais humanos, que são direitos humanos, direitos básicos, assim. É até interessante a gente observar que em determinados países, como, por exemplo, a Bolívia, a energia já foi decretada um direito humano, assim como a água, né, outros aspectos, outros recursos naturais que já estão nessa categoria. Então, não é que vai chegar energia na comunidade, mas vai chegar higiene, vai chegar segurança, vai chegar alimentação, vai chegar dignidade, né? Tudo que a energia traz por trás, assim, de uma conexão, de um aparelho que está ali. Então, só queria fazer coro com o Jânio também colocar esse aspecto, entender que a gente está em uma sociedade em transição para esse aspecto, assim, o óbvio precisa ser dito, às vezes não é tão óbvio assim para todo mundo mesmo, né? Então, que esse tipo de iniciativa, essas provocações que a gente faz, a própria Copel, né? Eu não sei se a Adri ia falar disso, mas já adiantando também sobre como o sistema híbrido é tecnologicamente, assim, vai ser uma inovação para a própria distribuidora de energia local, assim, como que o projeto vai dando feedback para todos os aspectos, que no fim isso vai ajudando a transição do nosso sistema mesmo para olhar para esse tipo de coisa, para entender o papel social da energia, das tecnologias que são desenvolvidas. Então, acho assim, né, a Adri perguntou a relevância, eu acho que além do próprio Google, para o ICLEI, eu acho que para a sociedade esse tipo de iniciativa, assim, é muito legal, é muito massa. Até, né, colocando essa questão, né, da Copel, claramente, né, agora, eles têm interesse, né, demonstraram interesse no projeto total, justamente pela tecnologia que vai ser utilizada, que ainda não foi implantada aqui. Né? Então, eu acho que é isso, né? De conhecer como que isso funciona para daí poder ter um procedimento deles também ali interno e que daí isso vai facilitar muito, né, outros caminhos. Eu acho que é isso de você estar fazendo, né, pela primeira vez, é um processo todo de construção, mas eu acho que realmente esse caráter, né, social, ele tem um peso muito grande. Né, a gente, né, aproveitando o gancho do gancho, eu acho que tem essa questão né, que a Ju comentou no início, né, de como seria bom se eu tivesse os computadores, se eu tivesse essa rede estável, e aí a gente, né, tá numa pandemia, agora estão retornando às escolas. Então, quem estava, né, com as crianças em casa e tendo aulas de maneira virtual, né, a Ju relatou os problemas da conexão elétrica, que você não pode ter internet porque você não tem uma energia de qualidade. Então, quão mais distante isso ainda está, né? Quão eu estou aumentando essa desigualdade. Então, né, a possibilidade também, né, desse projeto ele tá ali. Para mim, eu vejo muito realmente como transformador de vidas, assim, levando um acesso, uma coisa que realmente, né, tá dentro aí praticamente dos direitos básicos, né, e quão transformadores eles são, né, em termos de possibilidades do que pode ser feito a partir disso. Enfim, isso me motiva muito, né, pessoalmente, né, particularmente nesse projeto e nessas questões. E Rai, eu queria fazer uma última pergunta para você, pelo menos da minha parte, pensando, né, nessa questão de que temos um modelo, temos ele né, fechado, vamos para uma replicação, né? O que tem hoje, digamos, em cenário de que você vê em termos de fontes de financiamento, né? De projetos realmente voltados a questões de mudanças climáticas, né? Porque eu acho que esse é o nosso, digamos, o cerne, né, da questão, mas aqui a gente tem, dentro do projeto, a gente tem tratado vendo ele um pouquinho além disso, né, dessa componente social um pouco mais presente, assim, mas dentro das fontes de financiamento, porque hoje acho que tem, né, surgido muitas coisas nesse sentido, porque realmente estamos entendendo que a questão de mudança climática é hoje, né, ela já está acontecendo, já estamos sofrendo com isso.
Então, o que você tem visto, né, digamos, por aí, para a gente também, de certa maneira, ficar de olho, estar atento e ver como que a gente pode contribuir e, de repente, participar disso também. Sim, Adri, eu acho que é um dos pontos chaves, né? Sempre o financiamento para a gente conseguir colocar esses sonhos, as transformações em realidade. Hoje, dentro da pauta climática, a gente vê muito em voga o termo recuperação verde, que é justamente como que a gente vai recuperar a economia pós-Covid, pós tudo que sofremos mundialmente, né? Em termos de investimentos. Então, isso está sendo muito bem aceito, a nível estadual, a nível local também, né? A ONU também bate muito nessa tecla de, então, vamos permitir com que a recuperação econômica aconteça através da construção de infraestrutura verde, de tecnologia que, tipo, ajude a adaptação e a mitigação, né? Como, por exemplo, essa que a gente está vendo solar, do efeito da mudança climática aqui, né? Aqui no ICLEI a gente chama de crise climática, que é uma coisa que já acontece, já atinge todo mundo mesmo, a gente está de acordo com isso. Então, existe muito financiamento internacional disponível, né? Não nos limitando só ao Brasil, e também regional. A gente já vê bancos, por exemplo, o BID, tem linhas específicas para cidades que querem colocar esses projetos em prática. A GIZ, a alemã, sempre traz muitos projetos, o Fundo Felicity, assim, falando alguns nomes, né? Então, eu falo mais da perspectiva de acesso a financiamento municipal, que é muito aqui no ICLEI com que a gente trabalha. A gente vê, sim, que tem muito fundo possível, muito atrativos, assim, desde que um bom projeto seja escrito. Né, que, claro, que essas instituições pedem um respaldo e uma seriedade muito grande para fazer esse tipo de investimento, de empréstimo. Mas aí, igual eu disse, né, eu tenho acesso mais a informações municipais, aqui no ICLEI a gente tem uma área de finanças verdes que ajuda as prefeituras a se prepararem, a escreverem os projetos, a aprender a vender, assim, a gente está totalmente no apoio ao que for preciso nesse aspecto. E agora falando mais de editais mesmo para organizações, como foi o caso aqui do Action Fund, a gente quer muito que tenha uma continuação do Action Fund para a gente conseguir implementar esses projetos, né? Vamos ver o que a gente consegue, assim, com o Google, de financiamentos. Não tem novidades nesse aspecto para trazer ainda, mas com muita esperança a gente vai conseguir replicar e abrir para novos projetos do estilo. Aguardaremos esse momento. Mas muito bom. Eu acho que a questão também, né, hoje é compartilhar, né? Eu acho que da mesma maneira que a gente está trabalhando aqui, a gente já tem visto, né, em outros estados, outras cidades também trabalhando, né, essa questão em outras comunidades, né, em contextos semelhantes. Então, acho que é essa questão mesmo da possibilidade da troca, do compartilhar. E que bom, já fica uma informação aí para todos. E agora eu queria fazer uma pergunta só, que ela vai ser geral, né, para todo mundo. E aí depois deixo aberto também para vocês, se alguém, né, tiver alguma outra pergunta, alguma coisa que viu da fala de alguém que estimulou, enfim. Mas eu queria começar, na verdade, com a Ju. A Ju já falou um pouquinho, né, da ansiedade, da expectativa sobre o projeto, né, dela e dos moradores. E eu queria, Ju, que você falasse pra gente o que você acha, né, o que vai mudar, pensando nesse projeto ele finalizado, né, com toda a iluminação instalada, com o chuveiro, boiler instalado, chuveiro quente. O Jerônimo fala que é uma cachoeira quente que vai acontecer. Então, né, e tendo essa energia também ali na biblioteca, né? Qual que imagem que vem na tua cabeça, assim, o que você imagina quando isso, né, estando isso concluído? Assim, tipo, a tecnologia chegando para a comunidade, né? Tipo, quantas pessoas que precisam de um currículo, precisam imprimir trabalho, tem dinheiro, né? As crianças, né? Fazer os trabalhos. A gente tem a gente ganha da Defensoria Pública, né? Que máquina que tira xerox e ele imprime. A comunidade vai ajudar muito, né? A questão até de procurar trabalho, né? A gente tem uma menina que me ajuda aqui, que faz as coisas assim, né? E ela vai ajudar as pessoas, vai fazer currículo, vai ajudar nessa parte, sim. Então, vai ajudar muito, né? As crianças na escola, as pessoas que têm dificuldade com trabalho, para usar a internet, aí quem sabe vai ensinar.
E a gente também quer trazer professores, pessoas que ensinam a fazer trabalho pela internet. Esse que vai montar o computador para nós, eles vão ensinar as crianças a montar e desmontar e aproveitar esse material que tem, né? Então, vamos começar a aprender a desmontar e montar os computadores. Depois vamos montar e aí a gente vai trazer a internet para todo mundo, porque ali vai ficar, assim, para todo mundo acesso à internet. E depois daí a gente vai fazer vários projetos que a gente já tem, né? Porque aí a gente vai poder usar os computadores, usar a energia, que nem à noite. Onde a gente foi à noite estava bem escuro as lâmpadas, assim, mesma coisa que você só via o número ali das pessoas. E às vezes a gente tem as coisas assim à noite para fazer algumas coisas assim. Então eu acho que depois dessa energia vai começar muitos projetos ali, muitos. Por isso que a gente está tudo ansioso, né? Querendo usar. Acontece muito de pessoas, as pessoas que fazem faculdade e às vezes não tem internet também na casa e precisa dos computadores, né? Aconteceu muito, que nem agora as crianças, né? Pega lá para fazer, copiar as folhas, vai copiar, eu fui copiar para a minha menina para tirar, imprimir, dava bastante dinheiro, sabe? Dava uns 30, que era na semana, então não tinha condição. Aí a gente levou, como que eu não sei muito mexer, levamos a impressora para uma menina ali, aí quando tem alguma peça para ela imprimir, né, as coisas ali. Então, quando voltar, tiver tudo funcionando, vai estar tudo funcionando lá na sede, e aí vai ser usando nossa comunidade como assim em geral, para todo mundo, sabe? Todas as comunidades que estiver em volta, que precisar, vai ter esse acesso, né? E também os comprovantes de endereço, né? Tirar cópia é muito caro, né? E aí a gente tinha uma diretora que ajudava muito a gente assim nessa parte, e aí ela acabou falecendo de Covid, né? Então ela aqui ela trazia todas as vidas, entregava para a gente entregar para os alunos, e a gente incentivava as crianças, aí ela acabou falecendo, e depois piorou, né? Porque daí as crianças já não tinham mais isso, né? Então as crianças acabou não entregando tarefa no tempo que era para entregar as folhas, porque muitos às vezes não sabiam que a gente conseguia imprimir, acabou perdendo. Então, para nós vai ser uma nova ali, né? Vai ter muitos projetos aí depois disso, né? Para nós. E eu só tenho que agradecer a cada um de vocês, a Adi também, que, aliás, ela nunca esqueceu, né? Ela foi fundamental desde do dia do incêndio, onde que a gente perdeu tudo, sabe? Então, ela lutou muito com a gente, com a prefeitura. Eu falo assim, na parte da prefeitura, porque de olhar, assim, pela gente, sabe? Depois que eles viram que a área nossa é uma área deles, eles começaram a querer, mas se dependesse deles, coitado dessas pessoas, eles morriam de fome aqui, sabe? Não tinha acesso às coisas que eles têm. A gente tem, graças às pessoas que de fim ajudam a gente, né? Então a gente só tem que agradecer, a comunidade agradecer, e também que estamos ansiosos, né? Todo mundo fica perguntando para mim que dia que vai ser inaugurado ali, né? É isso aí, Ju, maravilha. Vamos, eu acho que é a questão de fortalecer mesmo, né? Estamos juntos, acho que é mais um projeto acontecendo que vai se multiplicar em outros e que vem a prefeitura também junto, né? Ela já fez parte, né, aí junto com a Google e com a ICLEI, incentivando e permitindo, né, que a gente fizesse essa parceria na verdade eles fazendo a parceria e depois a gente apresentando a proposta. Então acho que tem um início aí de conversa. Vamos ver se a gente consegue fortalecer essa frente, né, para que muitas outras aconteçam também, que aproxime um pouquinho mais né, diminua essa distância, na verdade. E Leander, Jânio e Rai, né, a pergunta acho que seria tipo essa da perspectiva, né, acho que de cada um, assim, o que vocês entendem, né, como realmente esses benefícios do projeto, não só né, para a questão da comunidade em si, mas enquanto temática, né, o que
contribui e o que pode, na verdade, outros projetos assim também contribuírem nessas questões. Olha só, né? Todo dia a gente trabalha com tecnologia e assim, muitas vezes a aplicação, né? Enfim, quem acaba adquirindo e tal, muitas vezes não precisa não, digo assim, não vai ter um uso, vamos supor, que vai gerar tantas possibilidades quanto a dessa comunidade, né? Então, assim, acho que até foi muito importante essa discussão, né, o dia de hoje, porque no corre-corre, né, tá todo mundo fazendo cada um a sua parte e a gente não consegue ter a visão do todo de realmente o quanto que esse projeto pode trazer benefícios, né, que a Juliana, como ela tá na comunidade direto, ela tem a plena noção disso, a Adriane também, né. Então, assim, escutar ali a Juliana falar, né, que isso vai possibilitar que as crianças consigam imprimir as atividades, que uma pessoa consiga imprimir um currículo, né? Veja só, a gente limitar o acesso à oportunidade das pessoas por conta de uma impressão, né? Que muitas vezes a gente faz em casa ou no trabalho, assim, imprime uma besteira ou alguma coisa que nem às vezes precisava ser impresso, né? Então, olha a diferença que isso faz, né, que pode fazer para as pessoas, né? Então, em termos de possibilidade, né, quando a gente escuta esse tipo de relato, a gente acredita e torce, né, para que realmente esse projeto não se transforme em puramente energia para a comunidade, mas oportunidade para as pessoas que moram lá, né? Então, que uma pessoa ou várias pessoas consigam um emprego porque conseguiu imprimir um currículo lá. Isso vai ser muito gratificante. Pode falar, Juliana. Eu esqueci de outro detalhe que é muito importante dessa rede solar. A gente tem uma área ali, que é uma área para regularização. Então, ela ali é mato. E a prefeitura não deixa a gente usar e também não utiliza a área. E aí, lá é um mato e tem um carreiro. E esse carreiro, as pessoas passam para ir trabalhar. É 5 horas da manhã. Ele é escuro, totalmente escuro. E aí, quando a gente colocou os postes, eu coloquei os postes nessa reta, assim, que vai a direção ao mato. E ali também é uma expectativa muito grande minha, porque aí o refletor vai bater lá para clarear esse mato, então vai ajudar muita gente. Então, a gente do incêndio, vinha muitos policiais e até hoje vem por esse mato. Ele é escuro e aí a gente não consegue enxergar. Então, ali corre, assim, para quem mora ao redor é muito perigoso, porque ele é totalmente escuro. E aí, quem está vindo, se tiver vindo com uma roupa escura, às vezes, não dá para ver. Então, a gente, antigamente, agora calmou, mas assim, vinha muitos policiais ali, eles desciam tudo de a pé. E a gente aqui, a gente tem um certo trauma por ter passado todo esse tempo na mão das policiais e várias coisas que aconteceram. Então, a gente teme. Então, para mim, assim, é muito importante a claridade nesse mato, onde que tem os postes que foi colocado, e esse refletor clareando esse mato, porque as pessoas têm medo. Aí, quando eles vai passar uma pessoa, digamos, uma mulher sozinha, chega 10, meia-noite, às vezes desce lá do Corbélia para vir de a pé aqui, tem medo de passar por esse mato. Então, quem mora ali perto e quem utiliza esses matos aí, eles também têm um motivo muito grande, que vai ajudar na questão da segurança, sabe? Então, é uma das coisas também que eu estou ansiosa para ver, para clarear lá e correr menos risco, né? As pessoas e a gente, né? Que a gente olha daqui, a gente consiga enxergar aquele mato, ver quem está vindo de lá, sabe? Então, é uma coisa muito importante, eu esqueci de avisar. Desculpa te interromper, mas tinha que falar, né? Tá bom? Não, tá ótimo, eu fico mais feliz ainda, né? Eu não sei exatamente, eu acho que eu imagino que é do lado de lá seguindo reto, né, na estrada ali, né? Uhum. Eu sei onde é que é. É o mato atrás da comunidade, que pertence a nós e que a gente
pode ir, e a gente tentando fazer projeto ali para ver se clareia. A gente está pedindo uma cancha ali de futebol ou um parque, uma coisa, para que a prefeitura possa usar, não deixe aquele mato, porque é questão de segurança da população aqui mesmo, de todos, né? Não só da 29, porque tem a Dona Cida também, que as pessoas passam, as crianças passam ali por esse carreiro, mas o mais pior mesmo é a noite. Entendi. Ali é uma conexão importante com o Sabará, né, que é o bairro ali do lado, e ali tem vários equipamentos públicos, tem escolas, tem creche, então é um caminho que é mais curto para o pessoal chegar até lá, porque senão ele tem que dar uma volta muito maior. É a questão da energia, tipo, se estoura o fio, porque o fio sempre estoura à noite, todos têm que ir para esses carreiros, passar com os postes, às vezes é 2, 3 pessoas, 3 homens, Nossa. E passar, tanto como a 29 como a Dona Cida, eles têm que usar esse mato à noite. Às vezes a gente vai, esses dias eu fui lá e esqueci o celular, meu Deus, daí eu tive que buscar um alicate, daí de noite passa lá de novo, dá medo, sabe? Daí volta para buscar alguma coisa que esqueceu para levar lá no poste, porque os conectores estão lá na Corbélia, e não é aqui, então os transformadores estão lá, geralmente estraga no transformador. Daí a gente tem que passar no escuro ali, sabe? Dá medo. É isso. Eu vou complementar um pouquinho o que o Jânio tinha falado ali, né? Até do que você falou do centro comunitário ali. É uma realidade bem diferente do que a gente que é de tecnologia, eu, o Jânio, assim, é uma coisa que a gente não pensa assim. Hoje a gente está até falando em não ter mais impressão, mas por quê? Porque todo mundo tem celular, tem computador, tem notebook, então você manda tudo digitalizado, é um mundo digital, mas a gente vê que nem vocês têm essa cidade, né, para poder imprimir um currículo, mandar né, para as empresas, para participar, se incluir, né, na sociedade, e assim são coisas básicas que a gente assim acaba não participando e não tendo ideia de como isso ainda existe, né? E é bom, eu acho a parte importante do projeto é que a gente acaba dando visibilidade para vocês, para essas questões, não só as questões, né, na parte energética, mas essas questões sociais, né? E que mais pessoas se sensibilizem com essa situação e acabem ajudando, cada um fazendo sua parte em certos pontos, no que tem a sua habilidade, né? Acaba ajudando a vida de muitas pessoas que moram aí na comunidade de vocês, né? Eu não sei se a Ju vai fazer algum comentário. Não? Então tá bom. Só para não cortar. E, bom, eu acho que além desses aspectos sociais, também complementando, o que a gente estava falando de justiça climática, acho que dando assim, mais uma perspectiva da gente que trabalha diariamente com a questão da crise climática, de como a gente consegue reagir como sociedade, acho que tem 2 pontos. Um é esse que a gente está falando, justiça climática, né, mas assim, a gente está falando tanto, mas o que é isso, na verdade, para as ciências ambientais? Então, basicamente, a gente pensando na intensificação de chuvas, deslizamentos de terras e tudo que já está chegando, né, com a mudança do clima, a gente sabe que as pessoas que mais vão ser afetadas não somos nós, que muitas vezes estamos na zona formal da cidade, com uma infraestrutura, com tudo. São comunidades como a da Ju. Então, é uma questão de justiça fazer com que a infraestrutura, a tecnologia chegue até essas pessoas, né, esses benefícios sociais mesmo, que no fim elas são as mais prejudicadas e as que menos têm, às vezes, condições de reagir a isso. Então, fazendo coro com esse aspecto, e eu acho que, do ponto de vista de energias renováveis, Ada, é muito interessante ver a sementinha que o projeto deixa plantada também. Claro que a gente sabe que esses sistemas fotovoltaicos e o sistema de aquecimento que está sendo instalado ali, não vai fazer com que a gente deixe de usar e de ativar uma termoelétrica no caso de escassez hídrica, como é o caso de hoje, né, que a gente está vivendo. Mas é um exemplo de como existem tecnologias alternativas. Aqui no Brasil, assim, muitas vezes a gente se acomoda um pouco, porque a gente tem nossa matriz energética já renovável, né, totalmente baseada em hidrelétricas, a gente tem muito orgulho de falar disso. Mas a gente vê como o sistema é frágil em tempos como esse, como a diversificação através de tecnologias como, por exemplo, essa que está ali na comunidade, é provável e é extremamente necessária. Então, acho que a sementinha que deixa é tipo, e se todas as casas de Curitiba ou todas as comunidades resolvessem sua questão de acesso à energia, disponibilidade, através de sistemas como esse? Aí, que tipo de impactos que a gente está falando, né? Para a Copel, para a rede,
para o sistema elétrico mesmo, para a rede nacional. Acho que pensar assim na reaplicação, na verdade, desse sistema em outras zonas, é onde está realmente o potencial de impacto positivo dele. Então, também queria deixar esse ponto assim destacado, que é para a questão de transição energética, de energias renováveis e sustentáveis, né, que também não necessariamente hidrelétricas são sustentáveis, como a gente sabe muito, assim. Enfim, só também deixar esse ponto com uma perspectiva muito válida. Com certeza. E eu vou fazer um reforço nisso, que assim, a gente está, né, em Curitiba no pior momento, na pior crise hídrica da história de Curitiba. Né? A gente está numa situação de racionamento muito forte. E é realmente isso, nossa principal base, né, fonte aí de geração de energia são as hidrelétricas, né? Então a gente tem visto isso afetado, né, já sendo afetado hoje, e decorrente disso já tem uma expectativa de ano que vem a gente ter a pior crise energética da história. Então é realmente, né, como é importante essa diversificação, né? Como que são iniciativas que às vezes você fala, não, mas ela é muito pequena, não, mas ela é extremamente necessária, ela tem uma importância muito grande. E uma questão também é que, né, a 29, as comunidades ali, eles têm uma preocupação com essa questão de mudanças climáticas e de qual o impacto, né, que está sendo feito, não só em relação à questão de geração de energia, mas pensando também, né, na coleta e reciclagem. Tem muitos trabalhadores que trabalham, né, na reciclagem, na coleta. Tem também a questão, né, agora tem outro projeto lá acontecendo também de hortas composteiras. Então pensando realmente nesses ciclos e que impacto, né, estão causando. E eu sempre fico pensando que se a gente talvez medir o impacto, né, ali da 29 e medir o impacto nosso da cidade formal, talvez a gente esteja degradando muito mais e causando, né, problemas muito mais sérios, assim. Então, eu acho que realmente a gente tem muito que aprender, né, dentro dessas comunidades, dentro desses espaços, e realmente, né, que a gente possa construir aí junto soluções para enfrentar essa questão de crise climática, que a gente possa estar né, mais ciente dessa questão mesmo da justiça climática, né, de como tratar essa questão, o que ela significa de fato. E que é isso, entendendo que não são apenas números, né, mas realmente são possibilidades e a transformação. E é um impacto que pode chegar lá antes, mas se a gente, né, cada um não fizer nada, não fizer nenhuma ação, não mudar um pouco o comportamento, ele vai chegar na gente também, né? A gente tem visto isso já nos países desenvolvidos, como tem acontecido. Então, enfim, eu acho que temos uma oportunidade, né? E agradecemos muito a oportunidade aí de Google e Clay, né, na questão mesmo de olhar e a sensibilidade para isso, de possibilitar a abertura de um edital, e que a gente teve, né, pôde escrever, e agradecer muito a confiança da Ju e da 29, porque realmente foi fundamental, assim, a gente não teria como fazer esse projeto se não fosse eles, né, então agradecer todo o apoio, realmente confiança, que é um trabalho realmente de parceria, né, total aí. Então, gente, não sei se vocês têm mais alguma pergunta que vocês gostariam de fazer entre nós, se não, aí a gente pode ir para um encerramento. Não, eu quero agradecer a todos vocês por lembrar da nossa comunidade, que Deus abençoe muito vocês e que vocês possam continuar levando esse projeto para outros lugares carentes. Imagina, Ju, a gente que agradece, realmente, de coração, aí a confiança e disponibilidade mesmo, porque a Ju é de que, estourou o cano, ou a caixa d'água, a tampa da caixa d'água voou, o poste caiu, é ela que sai correndo para resolver todas as questões. Então, vamos lá.
Gente, muito obrigada, então, a todos. Foi muito bom, muito boa essa nossa conversa. Eu acho que extremamente motivadora também enquanto projeto, né? A gente está aí caminhando com ele. E também todo mundo aí que acompanhou, que está nos assistindo. A gente vai deixar também os nossos contatos aí no chat disponível. Né? Ficam convidados a conhecer Curitiba, a conhecer 29 de março, a conhecer mais sobre o projeto, e a gente realmente está à disposição de todos. Muito obrigada, gente. Obrigada, Ju, obrigada, Rai, Jânio, Leander, foi muito bom. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos aí, obrigado, Juliana, Adriane, obrigado à presença de todos, da Raíssa também, do Leander, foi muito bom, foi um tempo, acho que, bem proveitoso, Obrigada, gente. Prazer conhecer a todos. Ari, parabéns pela condução do projeto, por também inscrever o projeto nesses espaços de divulgação, de visibilização. Com certeza vai inspirar muito mais comunidades a fazer o mesmo. E vamos juntos, vamos em contato.